Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 46 em diante. Diz assim a palavra: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu, ele e toda a sua casa. Este foi o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Amém. Só para nós nos situarmos geograficamente, que eu acho que a compreensão fica melhor quando você se situa geograficamente dentro do contexto daquilo que nós acabamos de ler. A Rebeca vai colocar ali para mim só esse mapinha aí, só para a gente tentar se localizar aqui, né? Aí você tem aí o mapa da região da Palestina, à época de Jesus, que é dividido basicamente em três regiões, né? A do norte, a Galileia, do centro, a Samaria, e a do sul, a Judéia, né? A Judéia está ali, uma cidade especial, onde Jesus nasceu, Belém. Está ali também a própria Jerusalém, né? Que é a capital histórica de Israel. Ao centro está a Samaria, e bem ali, a cidade de Samaria, a região de Samaria, também a cidade de Samaria, a cidade de Sicar, e ao norte, Caná. Está vendo lá em cima? Caná. Lá em cima você tem Caná, você tem Cafarnaum, pronto, né? São Nazaré, onde Jesus foi criado, né? Jesus cresceu e se criou ali em Nazaré. Muito bem, Jesus, ele começa seu ministério, ou seja, ele é batizado por João na Judéia, e ele vai para Caná da Galileia, lá em cima, e lá em Caná da Galileia ele faz o seu primeiro milagre. Qual é o primeiro milagre que Jesus faz? Ele transforma a água em vinho. Depois deste episódio, ele volta, ele desce para a Judéia. Ali acontece quando Jesus entra no templo, ele expulsa os cambistas, né? Ele diz para aquela turma: não faça da casa do meu pai covil de salteadores. Ali na Judéia, nessa ocasião da festa da Páscoa, ele conversa com uma pessoa muito especial, que foi Nicodemos, o nascer de novo. E Jesus, então, ele decide voltar para a Galileia. No meio do caminho ele passa por Samaria, e com quem ele encontra em Samaria? A mulher samaritana. E ele continua a viagem, agora voltando para a Galileia, e vai de novo para Caná. É o nosso contexto aqui agora, é a nossa história. Esse é o local, a região, né, geográfica, onde acontece de novo este milagre que Jesus realiza. É o segundo milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia. Não é o segundo milagre que Jesus realiza em Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa. Jesus realizou muitos sinais que até impressionou Nicodemos. Por isso Nicodemos foi falar com ele. Esse é o segundo milagre que Jesus realiza em Caná da Galileia,
lá em cima, a história de um pai que está profundamente angustiado pela situação em que se encontra o seu filho, doente, e muito doente, desesperado até, angustiado pela situação em que está vivendo. E ele então sai de Cafarnaum, está vendo lá em cima? Porque não está em português exato, né? Mas dá para identificar. Cafarnaum, isso. Ele sai de Cafarnaum e vai para Caná da Galileia, onde Jesus está. Então, ele diz o texto que lemos, que ele ouviu a respeito de Jesus, que tinha vindo da Judéia para a Galileia. Então, ele vai ter com Jesus e roga a Jesus que desça para Cafarnaum, porque Caná da Galileia ficava num lugar alto. E Cafarnaum ficava à beira-mar, lá no Mar da Galileia. Então ele diz para Jesus, desce. Jesus pede que Jesus desça com ele para curar o seu filho, que segundo o verso 47, estava à morte. Irmãos, nós temos dito aqui, e é fato, que Jesus realiza os milagres que realizou não como um fim em si mesmo. Tanto é que o evangelista João, quando relata esses milagres, e João relata 7 desses milagres, antes da morte e ressurreição de Jesus, quando João registra esses milagres, ele os chama de sinais. Por isso nós lemos aqui, este foi o segundo sinal que Jesus realizou. Correto? O último verso que lemos. O segundo sinal, bem entendido, segundo em Caná da Galileia. De modo que os milagres de Jesus apontam para algo maior do que o próprio milagre. Amém? Eles não estão aqui para mostrar que Jesus tem poder para curar milagres. Eles estão apontando para algo maior do que o próprio fato de Jesus curar, de que Jesus realizar milagres. É fato que Jesus pode realizar milagres, tanto é que o fez. No entanto, não os milagres não são o fim em si mesmo. Eles têm um propósito, eles têm uma finalidade. Em primeiro lugar, esses milagres, e esse que nós lemos aqui, especialmente, e também outros milagres, apontam, em primeiro lugar, para a divindade de Jesus e para o seu caráter messiânico. Era entendido que só Deus poderia fazer um milagre à distância. Quando Jesus faz esse milagre à distância, ele está evocando para si, ele está chamando a atenção para si, para a sua divindade. Esse milagre, portanto, aponta para algo maior do que o próprio milagre, aponta especialmente para Cristo, a pessoa de Jesus, mostrando que Jesus é Deus. Só Deus poderia fazer um milagre à distância, esse era o consenso judaico. Só Deus seria capaz de fazer um milagre apenas com o poder da sua palavra. Ele não precisaria estar perto de alguém para fazer um milagre. Foi isso que disse o profeta Jeremias no capítulo 23, versículo 23, quando Deus fala, através do seu profeta, sou eu apenas Deus de perto? Não sou também Deus de longe? Porque a concepção do povo era que para um Deus fazer um milagre, ele tinha que estar perto. Mas o Deus de Israel é o Deus que faz, é Deus, porque é Deus que faz milagres, tanto de perto quanto de longe. Portanto, quando Jesus faz esse milagre, não estando perto daquele que recebeu o milagre, esse milagre está aqui para apontar para a divindade de Jesus. Está entendendo? Jesus é Deus. É isso que Jesus está querendo ensinar, é isso que João está querendo mostrar, de que Jesus é Deus, capaz de realizar o que realiza com poder apenas com a sua palavra.
Assim como Deus, apenas com a sua palavra, criou os céus e a terra. Gênesis 1:3, Deus diz, haja luz, e houve luz. Não é? Portanto, quando Jesus fala, vai, o teu filho vive, aponta para essa divindade de Jesus. E quando ele cura este menino que está à morte, a situação desse menino que está à morte aponta para a realidade em que está o homem perdido. A situação desta criança era desesperadora. O pai daquela criança está angustiado. Ele está à beira da morte. E esta criança, a história dessa criança, aponta, retrata a condição e a história do ser humano, do homem, que está à morte. Assim, diz a palavra de Deus, quando Deus criou o homem e deu a ordem a ele, para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, e disse, porque no dia em que você comer, você morrerá. O pecado trouxe morte a todos nós. Foi a consequência dos nossos pecados. É o juízo sobre os nossos pecados. O pecado, o salário do pecado, diz Paulo em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Você é pecador? Tem alguém aqui que não seja? Não é? Tem alguém que não seja? Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra. Nenhum. Basta você olhar no espelho que vai ver um pecador. Todos nós pecamos. E o pecado nos colocou nesta condição de quem está à morte. Porque o pecado é isso. É o distanciamento de Deus. Uma vez aqui falando disso, eu usei o exemplo aqui do ventilador, né? O homem pecou, ele se desligou de Deus. Continuou rodando, mas ele vai parar. Parou. Assim é o pecado. Ele desliga o homem de Deus. Estamos caminhando para a morte. Mais cedo ou mais tarde, hoje de manhã eu falava, daqui a 90 anos, quem vai estar aqui? Daqui a 90 anos, quem vai estar aqui, irmãos? Hã? Você vai estar aqui daqui a 90 anos? Nenhum de nós. Nenhum de nós para contar a história. Nenhum de nós. Não é? A gente brinca, a gente ri, mas é sério, né? É sério. O estado daquela criança é o estado do ser humano, caminhando para a morte. Quando Jesus faz um milagre de trazer vida àquele menino, ele está apontando, ele está mostrando que ele é o que pode trazer vida ao homem que está morrendo. Ele é o que pode trazer a esperança para aquele que está à morte. Não a morte física, mas a morte espiritual, que nos separa definitivamente de Deus. Está entendendo? Esse milagre não está aqui para dizer que Jesus é capaz de curar as doenças físicas. Ele até pode, mas está aqui mostrando para nós que Jesus é Deus, e só Deus pode reverter a condição em que está o homem que pecou, e que porque pecou está caminhando para a morte. Entende? Só Jesus. Só Jesus. E se você quer reverter esta situação, só há um caminho: encontrar-se com Jesus. Como este homem, ele vai em direção a Jesus, ele escuta a respeito de Jesus, ele ouve a respeito de Jesus, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, vai ter com ele. Esse é o primeiro passo. É a decisão mais importante que você pode tomar, que você deve tomar, que você precisa tomar. Está entendendo?
Você está caminhando para a morte, mas há uma esperança para você. Há um recurso de Deus para você. Deus veio a nós em Cristo Jesus. Ele é Deus conosco. Jesus entre nós é Deus conosco, trazendo a esperança da vida, trazendo a possibilidade de reverter essa sequência, essa tragédia da morte. Só Ele pode fazer isso. E é isso que esse milagre está aqui apontando para nós. Só Jesus pode trazer vida. O apóstolo Paulo vai dizer que todos nós estávamos ou estamos mortos em delitos e em pecados. Efésios 2, verso 1. Mortos em delitos e em pecados. Mas Ele nos dá vida em Cristo Jesus. É Ele somente, é Jesus somente. Se você quer saber o que é vida eterna, precisa ir ao encontro de Jesus. Se você quer ter revertida a situação de morte para a qual você caminha, inevitavelmente, você precisa ter um encontro com Jesus. Não um encontro com uma religião, com uma igreja, com uma filosofia, mas um encontro pessoal com Jesus. Só Jesus pode reverter essa sequência que uma hora vai parar. Vai parar. Você não sabe quando. Nenhum de nós sabemos. Ela vem para todos, indistintamente. Mas Jesus está aqui mostrando que aquele que o busca com fé, aquele que vai a Ele com fé, pode sim obter dele o maior dos maiores milagres. A vida. A vida. O cancelamento da morte. E a vida eterna. Jesus olha para aquele homem e vê nele uma fé. Mas não é exatamente a fé que ele quer ver. Qual é a fé deste homem? A fé deste homem é aquela fé que é movida por uma necessidade. Não é isso? O que faz esse homem ir a Jesus? O seu filho que está doente, correto? Jesus não despreza essa fé. Há muitas pessoas que vão a Cristo porque estão passando por uma dificuldade, porque estão enfrentando uma luta, porque estão enfrentando uma tribulação, porque estão passando por um vale, não é? Há muitas pessoas que vão a Jesus buscando em Jesus um milagre, e vão porque estão enfrentando uma dor. Bem, Jesus não despreza isso. Jesus não diz que isso não tem importância. Ele não despede esses que vão a Ele, mesmo querendo ver um milagre para crer. Porque essa era a fé desse homem. Ele queria ver para crer. Jesus não despreza essa fé. Uma fé que é motivada por uma circunstância, por uma necessidade. Era o que estava movendo esse homem a ir a Jesus, mas não importa não importa o que te leva a Jesus, o importante é que você vá a Ele. Pode ser a sua dor que te esteja levando a Jesus. Vá a Ele a si mesmo. Ele não vai desprezar a sua dor, não vai desprezar o seu sofrimento. Não vai. A fé deste homem era a fé daqueles que vão a Jesus por causa de uma necessidade, de uma enfermidade, de uma dor, de uma luta. Mas, graças a Deus, quando o homem, ao passar por essas lutas, ao enfrentar essas dificuldades, ele encontra o caminho que leva a Jesus. Sabe, irmãos, muitas vezes, Deus permite que o homem passe por esses momentos, para que o homem possa voltar-se para Ele, para que o homem possa buscar a Ele. Muitas vezes Deus permite a dor para que o homem se lembre de Deus. Ai, meu Deus! O salmista Davi vai dizer assim, lá no Salmo 119, verso 71, foi-me bom ter sido afligido, porque assim eu conheci
a tua palavra. Bem, Davi vai dizer isso depois, né? Depois que ele vê o resultado. Claro que no sofrimento, quem é que vai dizer foi bom passar pela dor? Ninguém, a dor não é boa. Mas quando você percebe que Deus utilizou daquele momento doído para te aproximar dele, quando Deus os permitiu que aquele momento de luta te levou ao conhecer a ele, aí você diz, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Deus estava nisso. Eu não entendia, eu não sabia, eu não percebi, eu estava doendo mesmo, eu estava aflito, mas isso foi bom, porque agora eu estou mais perto de Deus. Bem, Deus muitas vezes utiliza esses momentos porque Ele tem um propósito mais sublime, de fazer o homem se achegar a Ele, de fazer o homem buscar a Ele e de se aproximar mais dEle. Felizes são aqueles que encontram o caminho de Jesus, encontram-se com Cristo Jesus, quando passa pela dor. Porque há muitos que decidem seguir o caminho contrário. Este homem encontrou o caminho de Jesus e buscou Jesus. A sua fé era uma fé ainda não aperfeiçoada, mas Jesus não desprezou essa fé. Ele vai dizer para ele, olha, se porventura não virdes sinais, prodígios, de modo nenhum crereis. E o homem insiste com Jesus, Jesus, por favor, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vem, Senhor, vem, me atende. Eu quero que o Senhor faça o milagre. Jesus vai dizer para aquele homem, verso 50, vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. O que é que o homem faz? O homem creu na palavra de Jesus. Agora Jesus coloca este homem, o oficial do rei, né? Coloca este homem num degrau, um degrau acima. A sua fé cresce um pouco. Ele agora crê esperando ver. Antes ele queria ver para crer. Bem, Jesus não joga fora essa fé, mas ele diz o seguinte, olha, você precisa subir um degrau a mais. Essa fé ainda não é o que eu quero encontrar, eu quero um nível maior, um nível superior. Você precisa crer na palavra. Quando o homem crê na palavra de Jesus, ele crê em Jesus. Irmãos, Deus não despreza a fé de muitos que vão a Ele por causa da dor, por causa de um milagre, por precisar de um milagre, mas Ele está dizendo, olha, a sua fé não pode estar alicerçada nisso. A tua fé tem que estar na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Naquilo que a Bíblia diz. Na palavra de Deus. Amém? Na palavra de Deus. É crer não nos milagres de Jesus, é crer no Jesus que faz milagre, é crer na pessoa de Jesus. E duas atitudes se destacam aí, mostrando o que é ter fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus é a fé que aceita a maneira de Deus agir. Quando eu creio na palavra de Deus, quando a minha fé não está focada no milagre que eu estou precisando, mas está focada na pessoa de Jesus, na palavra de Deus, esta fé se caracteriza por duas atitudes. Primeira, ela aceita a maneira de Jesus agir. O que esse homem queria, irmãos? Que Jesus descesse com ele. 2 vezes ele fala isso, não é? Senhor, desce. Porque Caná está num lugar mais alto. Lembra que eu falei isso? Está ali ainda, né? Cafarnaum está lá na beira-mar. Desce, vamos lá comigo, Senhor. Jesus disse, vai, a tua fé, vai, teu filho vive. Ele disse, Senhor, desce, vamos lá, Senhor. Não, antes disso, né? Rogou o oficial do Senhor, desce antes que meu filho morra. 2 vezes ele quer que Jesus desça com ele. Jesus desce com ele? Sim ou não? Não.
Jesus não desce, ele volta sozinho. Porque essa fé, irmãos, na pessoa de Jesus, aceita a maneira de Jesus agir. Porque sabe que Jesus sabe o que está fazendo. Amém? Jesus sabe o melhor, a melhor maneira de agir, a melhor maneira de fazer o que ele tem para fazer. Então ele aceita. Senhor, é assim. A minha fé em ti me assegura que o Senhor sabe o que está fazendo. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que Jesus quer. É um nível maior de fé. É uma fé aperfeiçoada. Eu creio que Jesus sabe o que está fazendo. Eu creio na sua palavra. Ele é bom. Amém? Ele é bom. Ele cuida de mim. Ele me ama. Eu posso não entender a sua maneira de agir, mas eu sei que Ele está fazendo o melhor para mim. Porque eu creio nele. O homem creu na palavra de Jesus. Ele creu em Cristo, nele. E aí, não apenas aceita a maneira de Deus agir, como ele também se submete a obedecer o que Jesus faz, ou o que Jesus manda fazer. Jesus diz, vai. Interessante que o texto imediatamente diz, 2 verbos, né? Ele creu e partiu. Crer e obedecer. Ele se submete. Ele obedece. Irmão, se a nossa fé em Jesus não nos leva à obediência, a nossa fé precisa crescer. Se a sua fé em Jesus não te conduz a obedecer o que Jesus manda você fazer, a sua fé ainda não é a fé que Jesus quer encontrar em você. Você precisa avançar um pouco mais nessa fé. Crer em Jesus, crer em sua palavra, pressupõe, implica obediência na palavra dele. O que a Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fazer? Tantas coisas, né? Por exemplo, ela diz aos filhos que devem ser obedientes aos seus pais. Filhos, obedecei aos vossos pais, porque isto é justo, isto é bom. A Bíblia diz, por exemplo, que devemos amar o nosso irmão. A Bíblia diz que devemos perdoar os nossos irmãos. O que mais a Bíblia diz que devemos fazer? Ajuda aí. Amar o próximo. Quem falou? Isso. Que devemos amar o próximo. O que mais a Bíblia diz que devemos fazer, irmãos? Buscar o reino em primeiro lugar. O que mais ela diz que devemos fazer? Fazer discípulos. Pronto. Resumiu? Fazer discípulos de Cristo. O que mais? Perdoar, foi o que eu falei ainda há pouco. Perdoar os irmãos. Amar os irmãos, amar o próximo. O que mais? Há muitas outras, digamos, orientações da Bíblia, ou ordenanças da Bíblia, nos apontando o que devemos fazer. Devemos viver em santidade, devemos ter compaixão do perdido, devemos fazer discípulos, foi dito ali, devemos ser fiéis nos nossos dízimos, fiéis naquilo que ofertamos, não devemos abandonar a nossa congregação, verdade? Não devemos abandonar a comunhão dos irmãos, não devemos falar mal um do outro, caramba, não devemos fazer fofoca, verdade? Não devemos falar palavrão, não devemos mentir, muitas coisas. Se a nossa fé não nos leva a obedecer, irmãos, essa fé precisa crescer. Essa fé precisa crescer. Ela precisa dar um passo acima. Como Jesus está levando este homem a avançar na sua fé. Ele se dispõe a obedecer. Ele creu e partiu. Ele vai, e diz o texto que no meio do caminho,
Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Aqui nós precisamos entender essa hora 7ª, eu já expliquei aqui também, né? Quando a versão atualizada usa a nomenclatura do cômputo de horas judaico, portanto, a hora 7ª é que horas? 1h da tarde. É só você colocar mais 6, porque eles começam a contagem do dia a partir das 6 horas. Então, a hora 7ª, 13 horas, correto? 1h da tarde. Só a título de informação. Então, 1h da tarde, aquele homem está descendo para Cafarnaum e vem ao encontro dele os servos dele e diz: olha, o teu filho vive, teu filho ficou bom. Trazendo a boa notícia para aquele homem, e aquele homem pergunta: que horas isso aconteceu? Eles falam: ontem, a hora 7ª, ou 13 horas da tarde. 13 horas, né? 1h da tarde. E aí ele liga, né? Peraí, às 13 horas, Jesus estava dizendo que estava dando uma palavra, né? Teu filho vive. E aí o que acontece, irmão? Verso 53. Com isso, leia aí quem quiser. Reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E o que aconteceu então? Mas espera aí, ele já não tinha crido? Ele já não tinha crido? Jesus quer que ele avance um pouco mais, porque a fé dele ainda era aquela fé que crê para ver. Ele saiu da fé que vê para crer. Ele dá um degrau a mais. Ele agora crê na palavra, mas ele espera ver, tá? Ele está contando com o milagre. Ele está crendo para ver. Mas Jesus sinaliza de que há ainda um passo a mais, há um terceiro passo para onde devemos caminhar. É a fé que crê ainda que não veja. A fé que crê ainda que não veja. Eu imagino se esse homem, e é só uma conjectura, né? Porque aqui certamente aconteceria, porque Jesus disse que ia acontecer. Aqui não teria dúvida, mas eu imagino, suponhamos que o filho não fosse curado. Ele manteria a sua fé. Ele continuaria crendo. Jesus está nos desafiando a avançar, a crescer na fé e crer a despeito do que vemos. Crer mesmo que não vejamos o milagre acontecer. Irmãos, às vezes o milagre não vai acontecer. Mas eu preciso continuar crendo que Deus é fiel, que Deus é bom, que Deus está cuidando de mim, que Deus está fazendo tudo para o meu bem. Eu posso não entender, eu posso nem ver o milagre, mas eu não posso deixar de crer no caráter fiel do meu Deus. Foi isso que Jesus falou para Tomé. O que Jesus falou para Tomé? Tomé, ele se ausenta do culto da igreja dele, né? Aí Jesus vai lá e Tomé não está lá. Jesus aparece para os discípulos e Tomé faltou aquele dia. Naquele dia ele ficou em casa vendo televisão. Naquele dia deu uma dor de barriga. Na hora de sair da igreja ele, não vou não, ficou em casa, né? Ficou em casa. Tinha o jogo do Flamengo. Ele não ia perder a final, né? Aí ele ficou em casa. Rapaz, eu nem vi com essa cabeça. Desculpa. Qualquer semelhança mera coincidência. E ele não foi à igreja aquele dia. Ele não foi na reunião de célula. Foi reunião de célula, né? Porque foi na casa, não foi? Então, naquela reunião de célula, ele não foi. Aí Jesus aparece, né? Os discípulos se alegram com a presença de Jesus. Jesus ressuscitou. Aí depois, os irmãos, né? Falam: Tomé, Jesus esteve aqui. Jesus esteve aqui, Jesus esteve com a gente, ele comeu com a gente. Ele falou: creio não.
Se eu não vir, se eu não puser o dedo lá do lado dele, se eu não tocar nele, eu não vou crer, porque eu só creio se eu vir. Tomé está bem aquém, né? Aí no domingo seguinte, não, na quarta-feira seguinte, que era a reunião de célula lá da casa deles lá, no domingo, na quarta-feira seguinte, Jesus aparece de novo. Não, vou usar a coisa direitinho, tá? Foi no domingo isso, tá? No domingo seguinte, Jesus vai lá de novo, né? E aí, Tomé está lá. Ó, Tomé. Aí Jesus olha para Tomé e diz, Tomé, ó, bota aqui o seu dedo. Bota aqui. Ó, sou eu mesmo. Aí Tomé, né? Senhor meu, Deus meu. Reconhece. Aí Jesus diz para Tomé, Tomé, você creu porque você viu? Bem-aventurado. Felizes os que não viram e creram. Felizes os que permanecem fiel ou fiéis em sua fé, mesmo que não vê ou que não veem. Jesus está conduzindo este homem para este patamar de fé. Precisamos aprender isso. Crer, mesmo que não vejamos. Eu não vejo, mas eu creio. Posso não ver o milagre acontecer, mas eu creio. E eu sou feliz por isso. Jesus diz, você é um bem-aventurado por isso. Por crer sem ver. Amém? Hoje pela manhã nós estivemos aqui falando, em nosso estudo pela manhã, uma das frases que nós destacamos hoje pela manhã, é essa que eu repito aqui para você e para todos nós. Quando diz, esta vida, irmãos, é uma preparação para a eternidade. Esta vida é uma preparação para a eternidade. Estamos aqui por um momento, nos preparando para a eternidade. Quando Jesus cura esse menino, ele está mostrando uma doença muito mais prejudicial, muito maior, a doença da alma, do pecado, que leva o homem à morte. E que só há um caminho para reverter isso. Primeiro, ir a Jesus. Não importa qual é a intensidade da sua fé, não importa a qualidade da sua fé, se você crê, pequeno que seja, Jesus recebe essa fé. Mas você precisa ir a Ele. Seja pela dor ou seja pelo amor, como diz aquele versículo, né? Não tem um versículo assim? Que uns vão pela dor, outros vão pelo amor? Está lá escrito no livro... Não está. Mas é bom, hein? Bota lá que é bom. Bota aí na nossa coleção. Não importa o que te leve a Jesus, se a dor, se o amor, se o sofrimento, se a dificuldade, ou o entendimento, não importa. O importante é que você vá a Ele. E indo a Ele, você creia. E que esta fé vá crescendo, vá amadurecendo, você vai crendo na palavra dEle, você vai crendo que Ele é Deus, você vai percebendo que Ele tem o melhor para você, e você vai aumentando nessa fé, até que você não precise ver para crer, mas você crê mesmo que não veja, porque você crê. E se submete a aquilo que Jesus diz, se submete a essa palavra. Esse é o caminho da salvação, que reverte... o que religa, né, o homem com Deus, como eu fiz ali, voltei o ponteirinho para cima, o ventilador começou a girar de novo, e vai ficar girando, enquanto tiver energia ali, ele vai ficar girando, e assim é a vida eterna, ligados a Deus, o homem desfruta de vida e vida eterna. Jesus disse isso em João 5:24, aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Esse é o caminho.
de reverter aquela situação que leva à morte espiritual, à morte eterna. Você precisa vir a Jesus. Se você já veio a Jesus, você precisa que a sua fé cresça, amadureça, alcance estágios maiores, até que você não precise ver mais nada, porque você simplesmente crê. E nisso você é bem-aventurado. Mas se você ainda não tomou essa decisão, é hora de vir a Jesus, de crer nele, de obedecer a ele e de receber a salvação, a vida. Assim como Jesus trouxe a vida àquele menino, Jesus também quer trazer vida, vida eterna, cura para a alma, para a morte que o pecado causou. Você já fez a sua decisão por Cristo? Você já tomou a decisão de vir a Jesus? Ora, esta decisão que aquele homem tomou, que aquele oficial do rei, né, de Herodes, tomou, foi uma decisão de sair de Cafarnaum e ir para Caná da Galileia. Cafarnaum, como disse, ficava numa região baixa, Galileia numa região alta. Ele percorreu os 30 quilômetros a pé, provavelmente, subindo até ir a Jesus. Ir a Jesus não é uma atitude fácil, é simples, mas não é fácil. Ir a Jesus requer esperança, em primeiro lugar. Ele cria, ele esperava que Jesus o atendesse, que Jesus o recebesse. Requer esforço. Você acha que ele fez esse percurso fácil? Não. Mas foi a melhor escolha que ele fez, não foi? Ir a Jesus significa que você precisa fazer um esforço. Muitas vezes. Às vezes o esforço é você vencer a si próprio. Vencer o seu orgulho. Vencer a sua incredulidade. Requer esforço, requer decisão em primeiro lugar. E esforço. Requer vencer, às vezes, a vergonha. Sabe que o diabo muitas vezes coloca esse sentimento, as pessoas vão ficar olhando para você, as pessoas vão ficar, os seus amigos vão te criticar, os seus amigos vão ficar zombando de você. Você precisa vencer isso. Vencer a acomodação, acomodado no seu lugar, na sua condição, e tomar uma decisão, e vir a Jesus. Jesus tem o grande e o verdadeiro milagre para fazer na sua vida. O milagre da salvação. Venha a Ele com fé. Submeta-se, entregue-se a Ele. E Ele vai fazer o maior dos milagres. Trazer vida, vida eterna, vida abundante. Reverter o efeito do pecado que leva à morte. E te religar com Deus, por meio do sacrifício que Ele mesmo fez na cruz do Calvário. Há alguém aqui entre nós que ainda não tomou sua decisão por Jesus e gostaria de fazê-lo, de vir a Jesus, de render-se a Ele, de obedecer a Ele e de experimentar o milagre da vida. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu abro esta oportunidade para que você possa tomar sua decisão por Jesus, se assim você entende que esse é o caminho que te conduz à vida. Jesus diz em sua palavra: vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados, estão aflitos, estão feridos, estão doentes, estão passando por dor, estão passando por aflição, como aquele homem estava vivendo talvez o momento mais difícil da sua vida. Mas Jesus diz: vinde a mim. Não importa se o que te motiva é uma dor, se o que te impulsiona é uma luta, não importa, vem crendo em Jesus. Jesus tem uma resposta para você, Ele não vai te despedir vazio. Jesus tem uma solução para você, a melhor. Talvez não seja da forma que você acha que vai ser, mas vai ser a melhor. Mas você precisa tomar uma decisão, precisa se esforçar para essa decisão.
como aquele homem se esforçou e chegou até Jesus. Feche agora os seus olhos, pensa nisso e vamos estar orando. Como está a sua fé? Como está a sua fé? Qual é o nível em que ela se encontra? Ela tem te levado à obediência? Você hoje, que ainda não tomou esta decisão por Jesus, gostaria de fazê-lo? Se você gostaria de fazer, eu gostaria que você, apenas com um sinal da sua mão, dissesse: eu gostaria de fazer esta decisão por Jesus. E apenas, se você quiser também, levantar a sua mão para que você se identifique, para que oremos por você, embora Deus saiba o que está no seu coração. Se houver esta pessoa aqui e você quiser entregar a sua vida a Jesus, hoje é esse dia. Jesus tem algo especial para te conceder. Algo especial. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí onde você está, você pode fazer uma oração. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode orar comigo assim, uma oração muito simples, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que estou morrendo. O pecado está me conduzindo à morte. Mas eu reconheço também que o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida. E eu vou a Ti agora e Te recebo como meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Cura a enfermidade da alma que o pecado produz. Eu quero ter a vida eterna. E eu Te recebo em meu coração. Numa oração que você faz com sinceridade de coração, Jesus te recebe. E se você faz essa oração, se você fez essa oração, e se você gostaria que estivéssemos orando pela sua vida, apenas com um sinal da sua mão você vai dizer: eu entrego minha vida a Jesus agora, hoje. Se há alguém assim entre nós, eu quero orar por você, mas não desperdice esse momento. Querido Deus, obrigado por este momento. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos faça avançar, crescer na fé. Que nossa fé esteja tão fortalecida em Ti, que nada venha nos desviar do Senhor. Que apesar da vida de lutas e aflições, continuemos crendo. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Que o Senhor aplique sim a sua palavra aos nossos corações. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura.
Na